Boa tarde, estamos de volta na Ação e Reação nesta quinta-feira, 24 de novembro. É quinta-feira aqui na Baixada Santista, fim de semana se aproxima. Ontem, jogão de bola, o Grêmio desbancou o Atlético Mineiro, em plena Minas Gerais, 3-1, um jogão, né? Um jogão, e infelizmente o jogador do Grêmio estava jogando muito bem, tirou a camisa para comemorar o gol, depois foi expulso, né? Devia tomar uma multa, nós dirigentes deviam colocar uma multa de 20% do salário quando o jogador tira a camisa, sabe por quê? Não é pelo fato de tirar a camisa, mas ali está o escudo do time, patrocinador e vai tudo embora, né? Tá a caixa, tá o banco, tá a empresa, a indústria, e quando o jogador faz o gol, que estão todas as atenções voltadas para ele, ele tira a camisa. Então, geralmente, isso é ruim para o futebol, para o patrocinador, né? Então, a região também está muito violenta, né? Tivemos mortes de policial, tiros aqui na região, e isso preocupa bastante a gente. Para discutir esses outros assuntos, a lei da repatriação, reforma da Previdência. Nós trouxemos hoje o Ailton Cláudio Ribeiro, que é comentarista aqui da casa também, mas faz tempo que não vinha aqui para os estúdios aqui da TV Com, é diretor do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal. Então hoje nós temos um prazer imenso estar aqui com o Ailton Cláudio Ribeiro, que veio com certeza brilhantar nosso programa, né? E vocês aí já podem, de uma certa maneira, ligar ou mandar uma mensagem para o WhatsApp 981-598868 com alguma dúvida referente aí à Receita Federal, repatriação, Previdência, enfim, algum quesito desse que o Ailton com certeza vai responder. Ok. Tudo bem, Ailton? Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, uma boa tarde a todos, ao público. Aproveitar para saudar, agradecer o convite da TV Com, a mim dirigido, ao sindicato também. Saudar o doutor Eduardo, saudar o doutor Danilo aqui que acompanha a mesa. E esperamos ter um programa bem produtivo para todos, principalmente para o público que nos acompanha aqui. Também hoje, como comentarista convidado, advogado, também já pertence aqui à equipe de colaboradores da TV Com, Danilo de Oliveira. Tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Ailton, a toda a equipe. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde para os nossos telespectadores. Então, o Danilo vai me ajudar a fazer um programa de hoje. Enquanto não tem perguntas, não tem nada aqui no começo do programa, né? Algumas pessoas já mandaram algumas mensagens que nós vamos ler no segundo bloco, né? Como sempre. Queria perguntar para o Ailton, né? Sobre a questão da reforma previdenciária, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, né? O Danilo comentou aqui em off, eu também comentei, sobre que a presidência é superavitária, né? O professor Pardal, né? Nos seus estudos, fala que a presidência é superavitária, é que colocaram dinheiro para outras coisas, em outros locais, e colocaram muita gente, que com todo o respeito, que merece respeito, né? Não vai depois falar que o Filete falou isso. Pessoas que nunca trabalharam, com 65 anos, índios, e algumas pessoas colocaram no mesmo bolo. E aí a Previdência ficou enfraquecida. O que ocorre realmente? A Previdência é superavitária ou realmente existem alguns problemas que não deixam ela ser? Bom, primeiramente, depende do critério que se adota para apurar confrontar as receitas com as despesas. Se nós pegarmos única e exclusivamente o que é recolhido das pessoas que estão na Previdência Social, os empregados, os trabalhadores de um modo geral, e confrontarmos com as despesas, realmente ela é deficitária. Mas se nós pegarmos todas as receitas que a Previdência tem, aí inclui o que os empregadores contribuem, as contribuições sociais que no passado foram criadas para sustentar a Previdência. Vou te dar o exemplo da contribuição social sobre o lucro que as empresas pagam, o PIS, as verbas do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todos esses recursos, boa parte deles foram desviados ao longo do tempo. Um estudo da Anfip, de 2010 a 2014, revela que 200 bilhões deixaram de ingressar nos cofres da Previdência nesse lapso de 5 anos, de 2010 incluindo, né, a 2014. Então nós estamos falando de 200 e... E foram para onde esse dinheiro? Eles foram aplicados em outras coisas pelos governos desse período. Ou seja, como houve a DRU, a chamada de desvinculação de receita da União, de receitas da União, então esse dispositivo, esse dispositivo permitiu que a União tirasse do orçamento da Previdência
essa montanha de recursos e empregassem em outras despesas gerais, genéricas. Obras sociais, despesas... Despesas de gastos com correntes da União, para pagar despesas, até manutenção de serviços. Quer dizer que, na verdade, a Previdência, assim, para o leigo entender, né? Lógico, você trabalha como auditor, você tem uma linguagem toda muito mais correta que a nossa aqui. Mas, assim, para o telespectador entender. Então, aquele cara que paga aposentadoria, que paga todo mês, contribui, as pessoas que estão vendo o programa, que trabalham, as pessoas que não trabalham, mas estão donas de casa, certo, mas trabalham naquele trabalho que também é um trabalho muito complicado, porque todo dia fazendo a mesma coisa, parece que é um trabalho que não tem fim e tal. Essas pessoas, com mais as contribuições sobre o lucro, PIS e tal, se ninguém tivesse mexido, aquele se é complicado, né? Se tivesse feito gol, se não tivesse impedido e tal. Mas se essas pessoas tivessem, se esse dinheiro tivesse todo num bolo, nós teríamos uma Previdência hoje que seria um exemplo mundial e falar, o Brasil está com um problema, mas nossa Previdência é boa. Sim, seria, ou pelo menos estaria no Estado que se alega hoje calamitoso. Não, a Receita estaria pelo menos equilibrada, a Previdência Social estaria pelo menos equilibrada. O problema, não, o Deus fez o mundo perfeito, né? O problema é que ele põe a mão nele, né? Porque você vê, a Previdência, quem fez a primeira, quem pensou nela, mesmo tirando dinheiro sobre lucro, PIS, mesmo apertando tudo com muitos impostos, pensou corretamente, né? Que o ser humano desvia a verba para outro setor e aí complica, né, Danilo? Isso que o Ailton colocou, Filete, é muito importante. Porque quando a gente fala em custeio da Previdência Social, ela não tem uma única fonte. A fonte de custeio não é única e exclusivamente a contribuição do trabalhador. E é importante que isso fique claro. A fonte de custeio também é composta pelas contribuições patronais e também pelas... Tecnicamente não seriam contribuições, mas também por um dinheiro que é injetado pelo próprio poder público. Sim. Nós temos aí os concursos de prognósticos, né, os jogos lícitos, são fontes de receita para a Previdência Social. Então é importante que a gente tente trazer de uma maneira, numa linguagem acessível, clara para o nosso telespectador, que o que acontece? Quando dizem para você que a Previdência é deficitária, é porque usam, como a Ailton bem colocou, o critério apenas da contribuição do trabalhador, daquele que exerce uma atividade remunerada. Quando a própria Constituição Federal, e aqui eu me sinto obrigado a ser técnico, porque a gente que opera o direito precisa seguir principalmente a Constituição Federal acima da própria lei, a Constituição ela fala num regime tripartite de custeio. Empregados, empregadores e poder público. E é preciso que a gente frise aqui, e não são palavras, não são ataques aleatórios, mas é preciso que a gente frise, que já não é de hoje, o Ailton está aqui, não me deixa mentir, que apesar de todo o trabalho feito pela Receita, na arrecadação, o poder público não vem cumprindo com a sua parte. Muitas vezes ele não injeta nos cofres da Previdência o seu percentual, a parcela que lhe é devida. Isso é um problema muito sério. E o que a gente precisa discutir numa análise não política, mas numa análise de gestão administrativa, é que esses cofres, esse dinheiro, ele não vem sendo bem gerido, né? O Ailton mencionou a DRU, a desvinculação de receita da União. Desvinculação de qual receita? Principalmente a da Previdência Social. O nome fala desvinculação. Havia um permissivo de que até 20% dessa receita fosse desvinculada. E vejam, no momento de crise, no momento que o próprio governo alega que há um déficit, aumentou-se esse percentual de 20% para 30%. Sim. É que o nosso país vive uma crise institucional, uma crise política tão séria, que isso acabou não sendo debatido. Embora nós tenhamos um espaço maravilhoso aqui, Filete, e até falamos sobre isso, mas acaba sendo muito pouco num cenário nacional. E vejam, foi uma opção. E a Constituição, no ato das disposições transitórias, fala sem prejuízo da Previdência. Mas como não vai haver prejuízo? Se o próprio governo fala que ela é deficitária, então está na hora de a população cobrar dos representantes, cobrar num sentido positivo, né? Num sentido não violento, mas participar dessa gestão, ser informado para onde vão esses recursos, porque com certeza sofre a Previdência, sofre a educação, sofre a saúde. Acho que está na hora de nós participarmos, e a Constituição fala da participação popular como instrumento democrático, sem querer fugir muito do assunto. Democracia não é só votar, democracia é principalmente participação popular, e eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço para o Uriel, que sempre, já passou a mensagem aqui, que sempre nos acompanha, já tá porque aqui, ele é um dos defensores ferrenhos dessa participação popular.
como instrumento democrático, a gente tem que registrar isso porque ele é da região, então é um defensor aqui da cidade e da região disso. Então a gente precisa realmente se interessar, aprender, por isso que é importante ouvir o auditor, ouvir o advogado, o contabilista, para que a gente possa formar a nossa opinião e cobrar. Realmente, a Previdência, se nós adotarmos o critério da Constituição, ela não é deficitária. E a gente precisa saber para onde está indo o nosso dinheiro. Sem contar, infelizmente, com os desvios. Mas isso é uma outra... Mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas. Ontem ele me passou e-mail, mas eu também estou aprendendo com vocês aqui, mas eu sou perito judicial na área veterinária. Então, ontem eu tirei das 7 às 11 para ler um processo e mandar para o juiz. E sabe como é que é? Um advogado fez 28 quesitos, o outro fez 30, né? Então, é complicado, porque aí você tem um envolvimento, né? Você não pode ter tendência, mas você tem os quesitos. Então, você demora, porque você tem que... uma coisa é eu responder para o Danilo e para o meu amigo Ailton. Uma coisa é você fazer o juiz entender numa linguagem... você tem que passar a medicina veterinária ser acessível para um juiz, que é inteligente, mas ele não entende aquilo. Então, sintomas, sinais, então é meio complexo, né? Saber quem que errou, que momento que errou e tal. Então, eu perdi. Então, o Uriel passou e-mail, eu vi o meu e-mail lá, mas eu estava focado para resolver essa questão. Então, eu não respondi os e-mails, eu vi o e-mail do Uriel ontem e hoje eu respondo, né? Então, um abraço para o Uriel. E também isso que o Danilo falou, né? Que sobre a participação popular, que as pessoas têm que participar, têm que se inteirar mais. Então, o professor Pardal está correto quando ele veio nessa bancada, né? E também, se ele tivesse uma opinião divergente, o programa está aqui para isso. E eu concordo com o Danilo que são poucos espaços para discutir políticas públicas, por isso que a última senhora me encontrou, né, no almoço, falou, poxa, agora só ficaram vocês no horário, o painel regional não tem mais no Santa Cecília. E eu informei no dia 31 que com muita tristeza que acabava o painel regional, porque é um outro fórum de debates. Então a pessoa às vezes tem um assunto aqui que interessa, outro tinha lá, que é mais gente voltada para discutir a sociedade. E quando a gente fica único no horário, de uma certa maneira, com certeza vai aumentar a audiência, mas de outra maneira, diminuir os fóruns para debates. Ou seja, amanhã ou depois, o Ailton não tem mais outro programa para ir no horário para passar as informações. Então a gente acha que é triste, né? Porque lá eram 4, aqui são 2. Eram 6 pessoas por dia debatendo. Agora só ficaram 2, né? Então eu acho que isso não é bom para a sociedade. A gente fica com tristeza, né? Ailton, a gente fica muito contente de você estar aqui hoje. Obrigado. E essa reforma da Previdência, você que está lá porque fala, ó, quem tem 50 anos não vai ser atendido. O meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, ele foi concursado. E quando eu era moleque, eu queria ser menor estagiário lá do Banco do Brasil. Eu falava, não, eu quero que você estude e tal, porque o banco não vai ficar bom no futuro e tal. E uma vez eu comecei a trabalhar e meu pai falou, ó, você está pagando, parabéns e tal, mas quando você tiver 50 anos, né, era muito longe, eu tinha 14, né, mas meu pai, não sei como ele tinha essa visão futurista, né, então o cara sempre foi autodidata, aprendeu inglês sozinho, francês, né, então meu pai falou, quando você tiver 50 anos vai mudar tudo. Então eu fico imaginando, né, como há 36 anos, o Brasil naquela época tinha uma pessoa, ou talvez ele tinha informações privilegiadas por ser uma pessoa estudiosa, por trabalhar no Banco do Brasil, na exportação, sim. Funcionalismo. Ele foi chefe de funcionalismo aqui em Santos, tudo, uma pessoa muito dedicada e tal. Ele sempre falava para mim, ó, isso aí vai mudar tudo. Como é que fica isso? Lógico, ninguém tem a base, mas dizem que com 50 anos a pessoa não vai ser afetada, porque tem aquele cara que começou a trabalhar com 14 e tem 49. Poxa, então ele trabalhou quase 14 para 39, já trabalhou muito tempo, né? Então ele está quase na boquinha para aposentar. Ah, não aposenta porque mudou a fórmula. Agora não é mais 90, 95 ou 85 e tal. Como é que funciona? Como é que você está vendo essa questão da reforma? Como é que você acha que vai ficar isso? A reforma da Previdência, na verdade, o governo ainda vai encaminhar ao Congresso um projeto. O que tem se discutido, ou que se tem ventilado por aí, é que os segurados até 50 anos, eles teriam uma idade mínima, passariam uma idade mínima para se aposentar de 65 anos, e haveria, para os maiores de 50 anos, uma regra de transição. Tá, então vamos lá. O cara que tem 49 anos, né? Ele vai aposentar com 65 e acabou. 65, a princípio seria isso. Mas ele já trabalhou 30, não tem problema, tá? Então, mas o Estado teria que recompensar essa pessoa, né? Ele começou a trabalhar com 15, 50, são 35, ele vai trabalhar 50 anos, eu entendo, ele vai contribuir mais 15, então ele vai ganhar o dobro, alguma coisa tem que ser feita, isso é muito injusto, né? É muito injusto com aquela pessoa que já trabalhou já contribuiu, né? Tudo bem, vai contribuir de novo, tal, mas... E quem tem mais que 50, como é que fica? Então, o que tem se discutido aí, o que tem se comentado é que a regra de transição... a regra de transição seria de aumentar
em mais 50% do tempo restante. Por exemplo, alguém com 51 anos, faltando 4 anos para se aposentar, teriam mais 2 anos. Então passaria a ter 6 anos para se aposentar. Tá, vamos lá. O cara tem 51. 51. Faltam 2 anos. Faltam 4, por exemplo. 4, ele 55. Então passaria... Ele teria mais 2 anos ainda, além 57, dos 4. contribui para dar um... Para 56, então. 56. Então, se aposentaria com 57, exatamente. Tá, 57, assim, 2 para lá e 2 para cá. 2 para... 2 de contribuição e 2 que ele ia ficar mais velho, então, na verdade, então seria dessa forma. Então, isso que ele está se ventilando. Ele tá se sim, você não tem informações assim tão privilegiadas, mas pelo que você está escutando... porque isso daí já é um projeto de governo, passa por todos os meandros do governo e ainda não foi encaminhado para o Congresso Nacional. Eu acredito que essas distorções, pessoas que trabalharam desde a juventude, tudo isso aí seja ponderado, nós esperamos, pelos congressistas, né? Sempre vai pegar alguém que está com 49 anos lá, que vai pegar... 49 anos e um dia, vai pegar. Situações sem limites, né? E tem muita gente também se aposentando agora por causa disso, né? O cara fica com medo, né? O temor e tudo. O temor já vai se aposentando. Danilo, a questão, as pessoas comparam, né? Mas na França teve que fazer uma reforma na Previdência. Nos Estados Unidos, mas é diferente, né, pô? Você vai na França lá, você está com uma hepatite... Meu amigo estava com hepatite. Eu não vou citar o nome que vocês conhecem. Foi com hepatite na França. Chegou na França, fez uma transfusão, pegou hepatite e tal. Aí chegou na França lá, o cara falou, quem é o médico melhor de hepatite? Olha, em Paris é o Dr. François. Aí ele foi lá no François, né? Imagine você chegar aqui e falar, quem é o melhor cirurgião plástico do Brasil? Eu falo de Ciro Pitangui. Por exemplo, não é o melhor, mas assim, um dos melhores. Ou mais... Aí você vai no Pitangui, ele te atende lá. Ele foi no François, chegou no hospital universitário lá de Paris, estava o François lá, uma secretária, eu queria consulta, daqui a 2 dias você vem aqui. Aí o doutor François atendeu ele, não foi assistente não, atendeu? Falou, você vai fazer um exame aqui, quando for 5 horas da tarde você me traz o resultado. Ele falou, foi o exame, o resultado do Brasil bate, você está com hepatite mesmo. Você vai tomar esse remédio durante 3 meses e você vai voltar aqui daqui a 3 meses, no dia tal, e eu vou te atender. Aí ele foi na farmácia para comprar o remédio, graças a Deus tem condição, foi para como ele tem cidadania também francesa, o cara deu o remédio para ele por 3 meses, falou, você vai pegar todo mês, você vai vir aqui pegar o remédio, vai assinar, nós vamos dar o remédio por 3 meses, quanto que é? De graça. Depois de 3 meses e 2 dias, ele voltou, ele veio para o Brasil, pegou o remédio, foi ao Brasil, ficou tomando remédio, então, depois de 3 meses e 3 dias, ele voltou para lá, chegou lá, o doutor François não estava, que estava em congresso, o assistente atendeu, fez exame, falou, você está com alta, pode ir embora. Aí, mas na França teve reforma, mas é outro país, né? É outra coisa, o cara não paga o remédio, o cara tem um asfalto de boa qualidade, o cara não paga colégio pro filho, o cara não paga plano de saúde, aí pode judiar um pouquinho de alguma coisa. Agora aqui estão judiando muito, né? É verdade, Filete. Eu acho que esse seu exemplo, ele é muito feliz, porque ele exemplifica bem uma questão que, na verdade, ela é muito complexa. Por quê? Porque quando a gente faz esse estudo comparado da Previdência no Brasil e no mundo, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, de fato, a Europa, uma das crises na Europa, diz respeito exatamente à questão da Previdência. A Europa, de fato, ela trabalhou com aquilo que a gente chama de Estado social, que é aquele Estado que cuida do bem-estar social, e um dos direitos sociais mais importantes é a Previdência. Porém, hoje, já que você deu o exemplo da França, a Europa, a Ailton sabe disso, ela rediscute esse modelo protetivo, esse modelo protecionista, porque mesmo lá onde em outros setores há um certo desenvolvimento maior do que no Brasil, e isso infelizmente é fato, né? Não é opinião, isso é constatação. É uma pena, mas é uma constatação, né? Se rediscute esse modelo. Por quê? Porque tem muitos estados que não estão dando conta do custo que gera a manutenção do sistema previdenciário. Existe um custo, o nosso sistema econômico, ele é um sistema capitalista e tudo isso tem um custo. E muitos países na Europa não estão conseguindo arcar com essas despesas e por isso que se rediscute a questão da previdência, umidade mínima para aposentadoria. Acontece que lá, outros setores da área social, como educação, saúde, transporte, têm uma estrutura muito mais avançada. Eu vou pegar aqui como exemplo o transporte público na Baixada Santista, a questão da logística. Nós sabemos que hoje a região, e principalmente Santos, enfrenta sérios problemas de locomoção. Isso em outros países já está num outro estágio, já está num outro patamar. Então, esse complexo, essas várias
essas várias questões têm que ser consideradas quando a gente discute a Previdência. O problema é que aqui no Brasil, a gente quer comparar com a Europa só no que diz respeito à parte da reforma da Previdência. Por exemplo, se lá fora, que nós temos os países de primeiro mundo, União Europeia, existe uma idade mínima, tem que ter no Brasil. Só que lá esses outros serviços estão numa melhor qualidade. Por isso que eu volto na questão da discussão. Vamos falar um pouquinho aqui de serviço público na área de lazer. Porque lá fora nós temos parques, museus, mas lá fora existe um custo. Lá fora as pessoas pagam e pagam com satisfação, com prazer esse custo, o ingresso, a entrada. Aqui muitas vezes quando você fala de um serviço público onerado, as pessoas torcem o bico. Evidentemente que esse valor não pode impedir o acesso. Esse valor não pode ser um valor muito elevado que impeça os menos favorecidos economicamente já tem. Mas, aquário, orquidária, é um valor pequeno, mas existe, né? Aliás, né, Filete, sem querer causar polêmica, mas já causando, né, poucas pessoas sabem a realidade do nosso aquário, infelizmente. Né? Eu tive uma conversa com um amigo, que eu também vou preservar o nome por questões óbvias, e o aquário, vejam os senhores, é o segundo equipamento mais visitado no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, ele só perde para o zoológico da capital. Mas só quem é gestor sabe as dificuldades financeiras que o aquário tem passado. E me causa inquietação o porquê que o poder público não fomenta uma parceria com o setor privado. Porque, me responda, Filete, qual é a empresa de médio ou de grande porte que não gostaria de estampar como marketing, como publicidade institucional, uma parceria com o aquário? E o aquário sofreu muito com o avanço da maré, que alguns discutem, né? Foi ressaca, não foi ressaca, foi avanço da maré, que sofreu porque algumas bombas estão paradas, né? Eu não tenho os números precisos aqui, mas vamos supor, lá existem 10 bombas, só uma está funcionando ou duas, que algumas foram prejudicadas por esse avanço da maré. Então, é nesse ponto, Filete, só para encerrar meu raciocínio, que eu quero colocar que a questão da reforma da Previdência ela tem que ser discutida considerando outros segmentos e outros aspectos, porque senão a Europa não serve de parâmetro para a gente. Com certeza, se você só for pegar as coisas que mudaram lá, mas não pegar as coisas boas, né? Sobre a questão do aquário, eu conheço o Mário que trabalha lá, e eu sei que eles improvisam muito, eles são muito criativos, por exemplo, para limpar um vidro no leão marinho é uma coisa difícil, né? E não tem aquelas... Eles outro dia improvisaram um caiaque, né? E são corajosos, porque improvisaram um caiaque para limpar, limpava com uma vassoura grande, né? Mas não limpava direito. Eles improvisaram um caiaque que eles pegam emprestado na praia com a pessoa da frente e tal. Eles trabalham lá num regime assim, não tem tantos funcionários e tem muita gente criativa lá. Agora, dificuldade financeira sempre existe. É como quando o Oswaldo Justo colocou os gatos na praia, eu falei para ele, Justo, mas você vai colocar 100 casinha? O pessoal da prefeitura, eu falei, mas o pessoal da prefeitura, os veterinários estão aposentando, eles não têm aquele negócio da minha época, era uma outra época, matava cachorro na câmara de gás, qualquer chuva que cair, os gatos vão tomar chuva, vai ter pneumonia. Outra coisa, só tinham 2 fábricas de ração, era a Purina e a Pedigree. Pô, era só chegar para uma das duas, vocês vão dar comida? Vamos. Põe plaquinha na praia. Os gatos aqui comem comida da Pedigree ou da Purina na época, né? Tô fazendo propaganda aqui. Só tinha umas duas, era molezinha, né? Quer dizer, punha, indo para Guarujá na balsa, punha algumas propagandas da empresa. Quer dizer, era fácil trocar essa alimentação, era uma parceria, né? Que podia ser feita, mas ninguém fez. Aí as pessoas davam comida. Quer dizer, a ideia foi uma ideia ecológica até genial, mas... Quem que foi o consultor? A consultoria foi horrível, né? Deixar os gatos no frio, quando chovia, os gatos ficaram... Aquele carnaval que deu 5 dias de chuva, morreu um monte de gato, eu peguei um monte de gato com pneumonia, quer dizer, às vezes tem que ter ideia, mas tem que ter o gestor, que é a pessoa que manda fazer, mas tem que ter a pessoa que tem ideia, que tem a vivência com aquilo, né? Então, eu sei que o Aquário de Santos luta com dificuldades, mas o pessoal que trabalha lá é um pessoal muito raçudo. Com certeza. E até eu trouxe esse exemplo para elogiar a administração que é feita pela equipe do Aquário, e a crítica ao poder público, porque tem que buscar alternativas. Veja, não é fácil realmente ser gestor, ser administrador. Eu milito um pouco na área do direito público e a gente sabe das dificuldades. Porém, se os problemas existem e ele não é novo, você sabe disso melhor do que eu, é um problema antigo, precisa ser enfrentado. E a gente também tem que perder o medo, Filete, penso eu, o gestor, ele tem que perder um pouquinho de medo, que envolve a questão política, as pessoas vão, no sentido figurado, atirar pedras, mas o gestor precisa perder o medo de colocar os problemas e convocar a sociedade civil
principalmente as empresas, para solucionar os problemas. Tipo o Dória está fazendo em São Paulo, eu vou terceirizar o Pacaembu, tal, está dando prejuízo, não pode ficar com prejuízo, porque se tiver tem que de uma certa maneira fazer rodar, mas eu sei que os funcionários do aquário estão fazendo um trabalho brilhante, que são poucos funcionários e mexem com vida, né, e muitos animais são salvos Chega lá. a ser até milagroso, né? Se a gente considerar as condições milagroso. que eles têm e os resultados obtidos... E o animal marinho tem muito mais dificuldade, eu sei que eu já tratei de tartarugas marinhas, que dela tem repercussões públicas, foram para minha clínica, e é difícil, porque engole saco plástico, você tem que operar, tem que manter um pH de água normal, uma salinidade e tal. Nós queremos informar aqui que a Alessandra Anosti, jornalista, assessora de comunicação do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, está nos nossos estúdios aqui na TV Com. Muito prazer e pode ficar aqui participando do jornal também. O Cirino pediu para a gente notificar, uma coisa difícil de a gente comunicar, né? Mas, enfim, faz parte do nosso trabalho aqui. É o falecimento do senhor Vanderlei José da Silva, né? Ex-presidente do Sindicato de Estivadores, né? Ele é o pai do Rodinei da Silva, conhecido como Neizinho, né? Falei do Neizinho na semana passada, que ele foi lá com o Claudião. Claudião já foi tesoureiro do sindicato lá e é cliente da minha clínica, tem um cachorro velhinho, vai toda semana lá tomar um sorinho. E o Neizinho foi lá me fazer uma visita, que ele é o atual presidente dos sindicatos. Então a gente nos noticia com muita tristeza o falecimento do pai do Neizinho, né? Que é o Vanderlei José da Silva, o ex-presidente do Sindicato de Estivadores, aquele que usava aquela bandanga, né? Aquela bandana na cabeça, né? Tem uma marca característica dele. E o velório 5 da Santa Casa, a partir de agora, do meio-dia e meia, né? Que Deus o tenha na sua sabedoria, né? O Vanderlei, que foi um grande líder aí sindical dos estivadores. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no Ação e Reação nesta quinta-feira, 24 de novembro. Hoje, felizmente, tivemos a notícia aqui da morte do ex-presidente do Sindicato de Estivadores, né? O nosso querido Cirino ligou aqui, né? O velório está sendo na Santa Casa agora. O Vanderlei José da Silva, ex-presidente do Sindicato de Estivadores, faleceu hoje, que é o pai do Neizinho, né? Então, Santa Casa, velório número 5, se puder dar aquele momento de despedida, né? Para a família é importante, que Deus o tenha. Hoje também aqui com o Danilo de Oliveira, advogado, e o Ailton Cláudio Ribeiro, também advogado, diretor do Sindifisco Nacional, auditores da Receita Federal. Muitas perguntas aqui, né? Muitas perguntas hoje, programa interessante. Boa tarde a todos à mesa, bom programa. O negócio no Brasil hoje é ser político, onde muitos com apenas 2 mandatos se aposentam, com os salários poupudos. E depois ainda fazem uma declaração que quem aposenta cedo é vagabundo. Como dizia Renato Russo, que país é esse? É o Léo da Praia Grande. É isso mesmo, Ailton? Com 2 legislaturas como deputado aposenta? Isso é meio complicado, né? Eu não gostaria nem de ingressar nessa seara e discutir o caso dos parlamentares, que é uma situação à parte, e a população também que tem que realmente tomar isso aí como uma proposta dela, de cobrar isso dos seus congressistas, né? Eliminar essas distorções. Mas o mais importante é que a gente consiga dar condições para os nossos trabalhadores, seja os da iniciativa privada, seja os do serviço público, de modo que eles lá adiante, quando se aposentarem, eles tenham plenas condições de se manterem, né? Porque a gente sabe que na idade avançada as pessoas têm mais gastos com saúde, até para medicamentos e tudo, que alguns deles não cobertos pelo SUS e tudo, pelas farmácias populares. Então a gente tem que realmente dar condições para as pessoas, quando elas se aposentarem, terem uma vida digna, decente. Eu acho que as distorções é um trabalho da sociedade como um todo trabalhar para eliminar essas distorções, porque senão o trabalhador que fica aí 35, 40, 50 anos trabalhando, ele vai pagar, de fato, essas aposentadorias que não tiveram um regime, não tiveram um período aí de acumulação correspondente, as pessoas passando 8, 10, 16 anos e depois se aposentam, vão ser cobertas por aqueles que trabalharam mais. Isso aí é uma coisa até... Um sistema, né, Danilo? Digamos assim, injusta, né? Inimaginável, né? Inimaginável. Você trabalhou 35 anos, tem que trabalhar mais 15 e um parlamentar trabalhar 8, né? Quando em alguns países o parlamentar trabalha e às vezes nem ganha salário, vai por amor a tal. Aqui o cara ganha um salário alto, tem um monte de assessor, não vamos discutir isso também, e aposenta com 8 anos, alguém tem que pagar essa conta, né? Ou também, como no país igual o Chile, né, Danilo, que a pessoa não é obrigada a contribuir para o governo, ela pode contribuir na privada, né? Tem país igual o Chile que a pessoa pode, ou ela faz a previdência pública ou faz a privada, ou faz os dois, se ela quiser, né? Aqui nós somos obrigados a fazer uma previdência pública que nem sempre dá o conforto que o aposentado, a pessoa da melhor idade merece, né? Às vezes o cara aposenta com o teto, depois de um tempo aquele teto já não existe mais e ele fica aí, de uma certa maneira, numa situação ruim, né? Ele defasa, porque a gente comete o equívoco de vincular o valor da aposentadoria ao valor do salário mínimo. E, na verdade, é uma desvinculação. Esse reajuste anual do salário mínimo é 1 e o da aposentadoria é outro. E, geralmente, o índice do salário mínimo é maior, o que causa essa defasagem no valor da aposentadoria. É importante frisar que, nesse caso, nesse exemplo, como a Ailton disse, sem entrar muito no mérito, o exemplo tem que vir de cima. Acontece que hoje, os políticos, principalmente no âmbito federal, presidente da República, ministro da Fazenda, esses que defendem uma idade mínima para aposentadoria, que defendem um prazo de carência maior, então aquele que vai aposentar por idade hoje, ele precisa ter 15 anos de contribuição. No projeto de reforma, ele teria que ter 25 anos para poder aposentar por idade. É preciso que a gente ressalte que esses que defendem a reforma são aposentados. Por exemplo, para não trazermos aqui outras informações muito
críticas. Quem legisla também para aposentar com 8 anos são os legisladores, né? Mas isso precisa acabar, são né, eles Filete? que legislam em causa própria, né? Eles não vão, por exemplo, você tem 20 mil funcionários na Câmara Federal, né? Você vê, por exemplo, que na Receita Federal falta funcionário, na Polícia Federal falta funcionário. Você vê aí, né? Nos auditores faltam funcionários. Ministério do Trabalho e Emprego, sucateado. Você vê que lá tem 20 mil funcionários. Quer dizer, será que não dá para ter um pouco menos também? Quer dizer, não adianta só cortar dos outros, né? Mas, infelizmente, quem legisla a favor dele mesmo, né? Eu vou trazer, então, uma questão que é muito polêmica, mas ela é verídica, até porque quem quiser pode acessar o site dos tribunais e verá que o que eu estou falando não é mentira. A informação está no site dos tribunais. Por que não se reduz o número de cargos comissionados? Nos 3 âmbitos, estadual, municipal e federal. Porque muitos assessores comissionados têm a sua remuneração mensalmente percebida e parte dessa remuneração é redirecionada a quem indicou e ao partido. Eu falo isso com base em dezenas, centenas, milhares de processos. Não são todos, né? Que tramitam. Mas tem muitos processos que tramitam que o cara divide salário, o salário vai para a campanha futura ou vai para manter uma estrutura, não é isso? Agora, quando a população começa a cobrar que os parlamentares não tenham essas prerrogativas que, na verdade, são privilégios, isso é importante, porque realmente o exemplo tem que vir de cima. Na época da presidente Dilma, quando se questionava a manutenção de ministérios, o que realmente a gente questionava era isso. Puxa vida, se estão pedindo para a população uma economia, dê o exemplo, reduza ministérios, reduz o número de comissionados. Então, o positivo desse momento que a gente vive, de Operação Lava Jato, e um momento que ele é ruim, o que há de positivo é que as informações têm sido mais acessíveis e a população tem percebido que é hora de cobrar isso. Que os nossos representantes, no caso os parlamentares, deem um exemplo. Então é importante que a gente realmente faça essa cobrança, conheça realmente aquilo que é a realidade, aquilo que é ficção, porque infelizmente muita informação que circula em internet, em rede social, não é verídica. E acho que esse é o papel que nos cabe aqui, honrar o convite, tentando trazer a realidade dos fatos, para que o telespectador forme opinião e cobre. Então, nesse ponto, o momento é positivo. A minha crítica ao nosso momento é a polarização. Né? Até se você me permitir, rapidamente, nós tivemos, em virtude aí de algumas operações, alguns colegas advogados, colegas de profissão, advogados presos, em virtude de um suposto envolvimento 2 aqui da Baixada Santista, né? O crime organizado, né? E aí eu acompanhei num fórum, sem citar nomes, uma discussão que obviamente é ruim para a classe dos advogados, mas uma discussão se seriam advogados antigos, advogados novos. Vejam, o que é uma ignorância tamanha, porque você está polarizando. E na verdade a classe precisa se unir até para acabar, infelizmente, com essa má impressão que existe hoje da advocacia, porque mesmo aqueles que estão sendo processados, julgados, investigados, eles têm o direito de defesa. E num Estado de Direito, é preciso o exercício desse Estado, mesmo aquele que for condenado, ele tem o direito à defesa, porque senão a coisa complica, senão vira terra sem lei. Então, é importante a gente também colocar isso. Essa polarização que às vezes se cria, coxinha mortadela, ela não é bem-vinda. Eu não replico esse tipo de comentário mesmo. Até às vezes alguns alunos ou colegas cobram algumas opiniões e falam, não, eu não polarizo. Até porque, dentre as técnicas de negociação e de mediação, a gente sabe que a polarização é o ponto inicial para que você consiga encontrar um denominador comum. Então, eu defendo sim que os parlamentares, que os políticos deem o exemplo, porém as nossas colocações precisam ser de uma forma pacífica, de uma forma bem clara, porque senão vira bagunça, Filete, e a gente não vai ter um saldo positivo disso tudo. Essa matéria veio aqui para a TV Com ontem, né? Mas a gente não comentou o nome dos advogados, que eu entendo que eles são ainda, né? Tudo bem que já tem algumas provas, tal, mas eles ainda não são condenados, né? Nós temos um advogado conhecido aqui na região que foi condenado, também não comentamos, porque a gente entende que o advogado criminalista, ele está intimamente ligado com, não é que ele ligado, uma coisa é trabalhar defendendo o seu cliente, uma coisa é ele estar ligado com o crime, mas logicamente que não vai ser o veterinário que vai estar ligado com o crime, ele lida com bicho, né, com animais, então ele lida com, então são coisas diferentes, né, então a gente tomou cuidado de não falar, embora os jornais deram os nomes e tal, porque eu entendo que eles não são ainda condenados, né, eles ainda estão sendo investigados, não é isso? Exatamente. Então a gente pode depois, você comenta aqui, lógico que outros jornais da região comentaram, até com veículos de expressão maiores que o nosso, tal, mas eu preservei o nome porque eu entendo
que eles estão ainda sendo, de uma certa maneira, investigados. Então, quando você coloca o nome deles, de uma certa maneira, para quem escutar esse programa e não assistir esse programa e não assistiu da semana que vem, pode dar um problema. Então, eu prefiro preservar, né? Mas a gente entende que os profissionais de direito são muitos, e existem aqueles que trabalham corretos, que são a maioria, e existe também, como é uma classe muito grande, uma classe muito pujante, aqueles que vão trabalhar de uma maneira errada, né? Então, isso faz parte do mundo atual, né? Mas a gente preservou os nomes aqui porque eu entendi que era um momento que eles ainda não são condenados. Então, a gente não deu o nome deles, comentou o caso, mas não citou o nome. Vamos falar dos apoiadores? Um abraço pro pessoal do OSAM, Plano de Assistência Familiar é OSAM. Ligue para 32 28 8000. Faça com muitos sindicatos na região, com muitas pessoas, como aqui a TV Com, tem a OSAM, www.osam.com.br. Obtenha mais informações ou ligue. Fale com uma das secretárias, né? Fale que viu aqui no Ação e Reação, pegue um desconto. Quando você mais precisar, no momento mais difícil para a sua família, a OSAM vai estar do seu lado. E hoje em dia, com muitas pessoas aqui na região, 10%, Danilo, deixaram de pagar os planos de saúde. Então, essas pessoas vão recorrer ao poder público, que já está muito complicado, porque na região existe uma falência do sistema de saúde e Santos está se aguentando. Santos, Praia Grande e tal, muita gente de São Vicente vindo para cá, né? O Hospital Modelo também, que atendia pessoal da área continental de São Vicente, também já deu uma fraquejada. Então, muita gente vindo para Santos. E a OSAM tem aquele livrinho com médico, com desconto e tal. Então, liga agora, 32 28 8000, OSAM. Seu plano vai ajudar muito você também e a sua família. E também o restaurante Boqueirão Express Grill, onde eu estive lá, com o Sidney, com o Dr. Heraldo, tivemos lá, fizemos uma reunião lá, Sidney Costa, aqui e o Dr. Heraldo lá, no Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Pratos maravilhosos, azeite importado. O Danilo vai lá, o Danilo tá magrinho, vai lá, come chocolate, come bolo, entendeu? E depois das 3 horas, tem o horário do limpa fundo, que eu apelidei aqui, que é o cara que vai lá, os glutões, pega aquele prato que é tudo o mesmo preço, é preço único, né? Olha que eu já fui lá várias vezes depois das 2h30, 3 horas, por causa que eu saía daqui e ia para lá. Mas eu comi um prato razoável, né? Mas aí é o preço único. Então, Rua Lobo Viana 89, um abraço pro Nelson e o Paulo, seus proprietários, das 11 às 16 horas todos os dias, né? Leve sua família nos finais de semana, você que não almoçou, é um bom lugar ali no Boqueirão. Bom, tem perguntas aqui pro Ailton falando sobre reforma tributária. Tem o João que tá bravo, o João do Saboá sempre faz as perguntinhas aqui, mas é boa gente. Olha, Filete, pelo que eu entendi do que o sindicalista falou, durante 10 anos do governo passado, foi desviado muitos recursos da Previdência. Ele não falou isso, ele falou que foram desviados, ele não falou que governo que foi, mas enfim, mas desse governo também. Ou seja, novamente o PT tem que dar nome aos bois, Filete. Um abraço, o João Luiz do Saboó. Se for ver, ele não sabe, tem que ver quantos presidentes que foram, não é talvez só o governo do PT, mas enfim. Veja um exemplo do seu Gerson Camata, que recebe uma pequena aposentadoria de R$32 mil e depois é aposentado do INSS, que estão acabando com a Previdência. O Léo novamente de Praia Grande, dizendo que tem gente que recebe muito, outros que recebem pouco, né? O Adalberto também parabeniza o programa. Boa tarde, Filete. Parabéns ao Ailton e o Danilo. Aproveita o momento para perguntar, a Previdência é deficitária? Já foi falado que a Previdência, no modelo atual, está deficitária, né? Se não fosse pego dinheiro para outros lugares, se não fosse, ou ela seria supravitária, mas infelizmente não é. Em caso afirmativo, onde vai o dinheiro arrecadado? O Ailton já falou, para obras, para alguns problemas, para cobrir rombo do governo. Quantos aposentados e pensionistas recebem um salário mínimo apenas? E quantos que recebem o teto? Então, essa pergunta eu vou passar para o Ailton, não sei se ele tem agora, porque talvez ele não tenha isso aí, ou ele sabe indicar como a gente possa fazer essa pesquisa. Infelizmente, eu não tenho essa estatística aqui comigo, né? Quantos os aposentados e pensionistas recebem o mínimo ou quantos recebem pelo teto. Eu até posso sugerir às pessoas, 3, os que têm acesso à internet, os sites da Previdência, do Ministério da Previdência Social, o site da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e principalmente esse site tem estudos aprofundados sobre Previdência Social. Eu recomendo não só para o público especializado, mas também para o público leigo, que a linguagem ali é uma linguagem bem didática. E também recomendo o site do Nafisco Associação, que também
tem uns estudos interessantes sobre a parte também de previdência e questão de dívida pública. Recomendo também, por fim, o nosso site, que é o site do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que também tem se empenhado em campanhas para esclarecimento não só da questão previdenciária, mas também do imposto justo. O imposto justo é uma campanha, se o Eduardo e o Danilo me permitirem, eu vou aqui até alongar um pouquinho. Com certeza. É uma campanha nossa do sindicato para esclarecer distorções que ocorrem na tributação, na cobrança de impostos no Brasil. Um exemplo que eu dou é a não correção da tabela progressiva, a tabela do imposto de renda. Essa tabela não tem, a correção da tabela não tem acompanhado a inflação. Ou seja, em 2000, o piso da tabela era correspondente a 7 cestas básicas. Ou seja, uma pessoa, para começar a ser tributada, deveria ganhar um correspondente a 7 cestas básicas. Hoje, uma pessoa que ganha acima de 4 cestas básicas já passa a ser tributada. Então, o que aconteceu? Tudo bem, a pessoa pode falar, não, mas o salário mínimo, houve um ganho. Mas não é só isso. A inflação também não foi incorporada à tabela. Então, aquilo que deveria recompor a capacidade das pessoas comprarem as coisas está sendo tributado, como se fosse um enriquecimento da pessoa. E, na verdade, não é. Certo. E, da mesma forma, também não foram corrigidas as deduções com educação. Hoje, a previsão é R$ 3.500 ano, ou seja, R$ 3.500 ano de dedução com educação, praticamente não paga uma escola de ensino fundamental, não paga um ensino médio e nem pensar uma universidade, aqueles que têm filhos em idade escolar. Então, todas essas distorções a gente aborda na campanha do Imposto Justo. Outra coisa também, o IPVA. Só veículos, automóveis, motocicletas pagam IPVA. Jatinhos, lanchas, as mais caras, as mais luxuosas, não pagam IPVA. Então, tudo isso daí é abordado na nossa campanha do Imposto Justo, que, mais uma vez pedida a permissão, o Sindifisco está aí à disposição até para fazer palestras nas escolas, universidades e tudo. Então, aproveitando a telefone do Sindifisco, que uma informação aqui do Léo da Praia Grande, hoje o programa está cheio de gente que conhece o assunto, né? Para informar Filete e o João do Saboó, quer dizer, para informar o João do Saboó, que o DRU foi criado em 1994 pelo governo Fernando Henrique. Então não foi só o governo do PT que meteu a mão nessa cumbuca. O Fernando Henrique criou a DRU em 1994, segundo o João do Saboó. Então é bom informar, porque senão é tudo PT, é a polarização, é tudo coxinha, é tudo preto, é tudo branco. Já tiveram programas aqui que pessoas vieram defender o PT, por exemplo, o PT de Santos, aqui em Santos, não tem nenhuma mácula. A gente não viu falar de mácula com a Thelma, com problema com a Thelma, com a Sueli Maia, com o Evaldo Stanislau. Mas tiveram erros. Mas se você puser o Danilo de prefeito, ele vai errar também. Se puser o Ailton de prefeito, se puser, vamos errar. Mas assim, não... mas é que na época não tinha... Bom, veja bem. Aí é outro problema, mas não tivemos problemas. Então, aí não pode generalizar. Essa coisa de generalização é ruim. Correto. A Ana pergunta se nós não vamos falar da lei da repatriação. Como é que ficou? Eu falei, nós vamos falar assim, a Ana de São Vicente. Aí, o que você pode falar da repatriação, o acordo do Temer com os estados para repassar, como é que fica isso? A repatriação ainda está, acho que houve uma rodada ontem no Congresso, né, que foi aprovada, essa segunda rodada da lei da repatriação. Nós, o sindicato dos auditores, nós somos contra esses mecanismos de concessão de remissões, anistias, de forma indiscriminada. Por quê? Porque coloca prejudica até as pessoas jurídicas e físicas, as empresas de modo geral, que pagam seus impostos regularmente em dia. Coloca numa situação privilegiada sempre aquele que espera a salvação num parcelamento, num projeto de lei que está rolando lá no Senado, no Congresso, no modo geral, e isso é ruim. Isso é ruim porque a arrecadação acaba caindo por conta dessas pessoas que estão sempre esperando uma tábua de salvação. No passado, houve uma proposta até de anistia, que se fizesse anistia, por organismos internacionais, mas que se concedesse uma só anistia, e não agora se repetisse uma segunda. Porque nesse bojo aí da repatriação, estão entrando sonegadores, sabe-se lá, pessoas que podem ter cometido
crimes gravíssimos, tráfico de drogas, armas e tudo. Eu acho que a gente não, nós, sociedade brasileira, nós queremos aperfeiçoar a nossa sociedade e não criar válvulas de escape para que criminosos consigam regularizar montanhas de recursos que se encontram lá fora. Regularizar, não estou falando nem de trazer, que a lei de repatriação não estipula trazer o dinheiro. Simplesmente em troca de um perdão, pagar um percentual, né? 15% na versão anterior, né? Tá. De imposto e mais 15% de multa. Mas isso é que o cidadão paga, né? Se você ganhar, você paga 27,5%. Sim, mas se a pessoa for pega, por exemplo, numa fiscalização... Vai pagar muito mais. 75% de multa. Não, eu vejo bem. Mas ele repatriou dinheiro ilegal, né? Jogou o dinheiro ilegal. Ele vai pagar a mesma coisa que o dinheiro que o cara que trabalhou, né? Tipo assim, pelo contrário, ele vai ter uma situação privilegiada. Privilegiado, então. O cara que trabalhou pagou 27,5%. Ele vai pagar 15%. Ele vai pagar 15%, quer dizer, privilegiou o dinheiro, mas o Brasil está precisando também, então a gente tem que ter uma... Mas é complexo. O cara que trabalhou pagou 27,5%. E o cara que, de uma certa maneira, colocou o dinheiro ilegal lá fora, né? Porque ele não tem como justificar o dinheiro, ele pagou só 15%. Mas veja bem, se você compor o histórico do nosso país, alguém que tenha pago o imposto, depois precisasse do dinheiro para alguma coisa, isso a pessoa regular, tudo bonitinho. Ela vai pegar esse dinheiro onde? Em banco. Aí porque pagou um juros altíssimo. Exatamente. Uma empresa pagou um juros altíssimo para cumprir essas obrigações previdenciárias, tributárias e tudo, e para se manter teve que pegar o dinheiro. Pagou essa pessoa não, olha, não vou pagar imposto, vou deixar lá fora. Quando a coisa ficar legal, bonitinha, eu vou só declarar, não vou nem trazer. E pago só alguma coisa do que o governo me exigir. Veja bem a situação que cria. Aquele que cumpriu tudo, ficou numa situação, vamos usar uma linguagem menos técnica, de sufoco. Fica prejudicado. Fica prejudicado. E aquele que esperou, não, agora tudo bem, agora está limpo, eu vou pagar 15%. Mas outros 15% de multa. Mas o governo está precisando agora, está enforcado. Né? Mas veja bem, desculpe só interromper, doutor Danilo. É que quando foi proposto, quando foi feita a exposição de motivos, ou seja, o projeto de lei foi encaminhado para o Congresso, ele tem uma exposição um preâmbulo, uma exposição de motivos, que justifica, digamos, entre aspas, por que aquilo ali está sendo encaminhado por aquela proposta de lei. E uma das previsões que havia lá é de que a arrecadação seria superior a 100 bilhões de reais. E nessa primeira rodada da repatriação, não se arrecadou nem 47 bilhões, foi algo um pouco menos, foi 46,8 bilhões de reais arrecadados. Quer dizer que até nisso a expectativa foi frustrante. E outra coisa... Tem gente que não quer trazer dinheiro para cá, nesse momento também, ele acha que é mais seguro estar lá, então ele que prefere ficar ilegal, né? Mas não é bem a história, porque o que acontece? O Brasil assinou uma série de acordos de troca de informações tributárias com a Suíça, e existe um mecanismo, um acordo, digamos assim, multilateral com vários países, é uma coisa que a OCDE, que é uma organização internacional muito forte, criou esse mecanismo, e agora o Brasil, como signatário, vai ter acesso às informações de brasileiros que têm recursos lá fora. Porque uma pessoa que é residente no Brasil paga imposto sobre tudo aquilo que ela ganha no mundo inteiro. Um residente no Brasil, independente de, eu nasci nos Estados Unidos. Mas é residente no Brasil? Você paga imposto no Brasil, mesmo sendo americano, alemão, norueguês, independente da sua origem. Basta o fato de ser residente no Brasil. Da mesma sorte, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos para troca de informação. É uma lei americana que eles chamam dentro do escopo que eles chamam da FATCA. Todo americano, ele paga imposto na condição de cidadão americano, é diferente do brasileiro, que é na condição de residente. Lá não. Eu sou americano, tenho cidadania americana, eu pago imposto independente de onde eu moro, no mundo inteiro. Vai pagar lá para eles. Tem que pagar lá para eles. Pode até compensar eventualmente do imposto que é cobrado no outro país. Um mecanismo de compensação. Eu devo $1.000 de imposto, mas paguei 500 no outro país, então eu posso fazer uma compensação. Se ele morar aqui, que tem tanto imposto que ele não vai ter que pagar nada lá. Então, mas se o cara for viajar no Brasil, ele não vai ter que pagar imposto nenhum lá nos Estados Unidos. Mas pelo mecanismo da FATCA, as autoridades americanas, elas pedem para as brasileiras informações, cidadão americano tal, quanto que ele tem aí nos bancos brasileiros, Quer dizer, então o cerco já está se fechando. É uma questão de tempo esses acordos entrarem em vigor
para o Brasil, as autoridades brasileiras terem acesso a esses documentos. Aproximadamente 200 países, né? 200 países. Aproximadamente. Quem fez esse acordo com ligações. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Então, quer dizer, em si, esse mecanismo de repatriação, tudo bem, ele tapou um pequeno buraco agora, mas ele não é a solução, ele não substitui esses acordos que dão todo o mecanismo para as receitas federais do mundo inteiro trabalharem os seus respectivos contribuintes. O que eu gostaria de frisar, e acho que esse esclarecimento é muito importante, se nós focarmos no contribuinte, se nós pensarmos como contribuinte diante da lei da repatriação, ocorre, infelizmente, um grande estímulo a algo que, para não dizer desonesto, é antiético. Porque foi o que você colocou, Ailton. Aquele que declarou e recolheu o tributo sobre uma declaração legítima, correta, verdadeira, e que precisou de buscar dinheiro no mercado junto a uma instituição financeira, teve prejuízo econômico. Ou seja, cumprir a obrigação tributária acessória de declarar corretamente e a de pagamento, o prejudicou, no sentido de que ele teve uma despesa maior. E essa lei, pensando como contribuinte, ela acaba beneficiando o descumprimento da legislação. Com certeza. E, sendo breve, guardadas as devidas proporções, é o que ocorre com os IPTUs nos municípios. Mas isso é uma outra questão, mas para a gente também refletir, fica aqui a mensagem. E já, aproveitando o nosso curto tempo, Filete, se você me permitir, eu queria mandar um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, ao amigo Elias Carneiro, auditor fiscal, ao outro grande amigo, o Renato Tavares, né, que junto aí com o Ailton e tantos outros auditores exercem um trabalho fantástico, que precisa ser de conhecimento da população, isso precisa ser divulgado. Eu quero também dizer que a polarização, repito, ela é negativa, até porque quando a gente fala de previdência, isso é algo apartidário, o arroxo é sempre no povo, independente de PT, PSDB, e o meu azul de hoje, ele coincide com uma campanha da OAB, que é o Novembro Azul. Então, para maiores informações, os colegas advogados entrem no site da OAB Santos. Teremos um evento muito bacana, falando aí sobre a prevenção de doenças, não só de câncer, mas aí de diversas doenças. Então, é muito importante que você participe desse evento no dia 30. E, por fim, Filete, se você me permitir, quero mandar um abraço muito especial, um beijo muito especial para minha esposa, que aniversariou ontem, a Fabiola, que está em casa nos acompanhando, com a nossa filha Maria Emília, e aqui fazer uma declaração que é verdadeira, que não é papo de advogado. Ela sabe que ela sempre esteve junto comigo nos momentos mais importantes da minha vida, nos momentos de sucesso e também nos momentos de dificuldade, e no momento de maior dificuldade, quando a maioria das pessoas normais e até as extraordinárias me abandonariam, ela ficou ao meu lado, ali junto comigo, e se hoje você me atura aqui, Filete, constantemente, é graças ou é culpa da Fabiola. Então, um grande beijo, meu amor. Você é muito importante para mim. Você ficou com ele na época ruim, agora como ele está rico já, você vai continuar porque você merece. Ailton, um abraço, brincadeiras à parte, um abraço, muito obrigado que você venha mais vezes ao programa para a gente passar essas dúvidas aí, com você, com essa linguagem que o telespectador entende. A gente queria parabenizar você, que foi muito proveitoso o programa de hoje. A Ana, o Décio de São Vicente mandando abraço, muita gente, o Roberto, dizendo que para você vir mais no programa. Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção, pelo carinho aqui mostrado, agradeço ao convite da emissora, a você, Eduardo, ao Danilo também, que eu vou falar agora para a OAB, que a OAB é nossa parceira, também em vários projetos, inclusive na campanha do Imposto Justo, em ações que estão rolando lá no Supremo Tribunal Federal, e para a gente é muito importante essa parceria, esse canal de divulgação, de contato com a sociedade que são vocês. De fato, eu só tenho a endossar as palavras do Danilo, as palavras do Eduardo. A gente não pode ingressar nessa campanha de partidarizar. A previdência social, a tributação, elas versam sobre a nossa sociedade. E elas são muito maiores do que o partido A, o partido B ou o partido C. É uma questão de sociedade, a gente controlar para onde os recursos que são arrecadados da sociedade, para onde que eles vão. Só com uma última palavra, meus sentimentos para a família do Vanderlei José da Silva e para os estivadores também, que estão enlutados, nossos sentimentos, que a alma do nosso companheiro lá esteja em bom descanso. Mais uma vez, um agradecimento em nome do sindicato, dos auditores, e estamos à disposição de vocês e de toda a comunidade aqui.
Boa tarde, o programa passou muito rápido. Boa noite para você que está vendo nossa reprise. Boa madrugada. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.